O fim do Corolla? O sedã chinês que promete 2.100 quilômetros com um tanque. Capítulo 1. O que assusta? O posto de combustível. Imagine abastecer um carro e simplesmente esquecer onde fica o posto de combustível. Não é exagero, não é promessa de propaganda. E também não é tecnologia de laboratório. Um novo sedã híbrido chinês promete rodar mais de 2.100 quilômetros com um único tanque e uma carga completa de bateria. Isso significa algo quase absurdo. Você poderia sair de São Paulo, atravessar vários estados, chegar a Salvador e ainda rodar dentro da cidade antes de pensar em abastecer novamente. Mas a pergunta que realmente importa é outra. Como um carro aparentemente comum conseguiu alcançar um número que parecia impossível até poucos anos atrás? E mais importante ainda, será que essa tecnologia é realmente capaz de ameaçar o reinado de décadas do Toyota Corolla? Hoje vamos abrir o capô dessa história, porque o que está acontecendo pode representar uma das maiores mudanças tecnológicas da indústria automotiva moderna. E no final deste vídeo eu vou te mostrar o verdadeiro segredo que permitiu essa autonomia absurda. Capítulo 2. A bomba automotiva que chegou ao Brasil. A história começa com um registro silencioso. A fabricante chinesa BYD registrou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial os desenhos industriais de um novo sedã híbrido plug-in. O modelo se chama Qin-L e ele não é apenas mais um carro eletrificado. Ele é o primeiro modelo da marca a utilizar a quinta geração do sistema híbrido chamado DMI. Essa nova geração promete algo que parecia impossível há poucos anos. Um consumo médio de aproximadamente 2,9 litros de combustível a cada 100 quilômetros. Traduzindo para a nossa realidade brasileira, isso significa mais de 34 quilômetros por litro. E quando você combina esse consumo extremamente baixo com uma bateria carregada, a autonomia total pode chegar a 2.100 quilômetros. Sim, 2.100. Isso não é um erro de digitação. E o mais impressionante é que tudo isso acontece dentro de um sedã familiar aparentemente comum. Capítulo 3. O tamanho do desafio para o Corolla. O Qin-L não é um sedã pequeno. Ele mede aproximadamente 4,83 metros de comprimento e possui 2,79 metros de entre-eixos. Ou seja, ele é maior que o Corolla. Isso significa mais espaço interno e maior conforto para passageiros. O design segue a linguagem chamada Dragon Face, com faróis estreitos e linhas agressivas que tentam transmitir modernidade e tecnologia. Mas aqui vai um detalhe curioso. A estratégia da BYD parece ser muito clara. Ela não quer competir apenas com carros chineses. Ela quer competir diretamente com os sedãs japoneses tradicionais. E isso inclui nomes como Toyota Corolla, Honda Civic e Toyota Camry. Só que com uma arma muito poderosa: eficiência energética absurda. Capítulo 4. O motor que quebrou recordes. Agora vamos falar do verdadeiro protagonista. Debaixo do capô existe um motor a combustão de 1,5 litro aspirado. Mas ele não é um motor comum. Ele foi projetado especificamente para trabalhar dentro de um sistema híbrido e o resultado impressiona. Esse motor atinge uma eficiência térmica de 46,06%. Para você entender o tamanho disso, a maioria dos motores a combustão tradicionais desperdiça cerca de 70% da energia em forma de calor. Ou seja, menos de 30% da energia realmente vira movimento. A BYD conseguiu praticamente inverter esse jogo. O motor trabalha em conjunto com um sistema elétrico altamente eficiente. E quem faz a maior parte do trabalho na condução urbana é justamente o motor elétrico. Isso reduz drasticamente o consumo de combustível. Capítulo 5. O truque dos dois mundos. Aqui está o verdadeiro truque tecnológico. Esse carro combina dois mundos diferentes. De um lado você tem o motor elétrico. Ele é silencioso, eficiente e ideal para uso urbano. Do outro lado você tem o motor a combustão. Ele entra em ação quando necessário para gerar energia ou manter o carro rodando em longas distâncias. O resultado é um sistema extremamente inteligente. Em trajetos urbanos curtos, o carro pode rodar entre 80 e 120 quilômetros apenas com eletricidade. Isso significa que muita gente pode passar dias sem gastar uma gota de combustível. Mas quando a bateria acaba, o motor a combustão entra em ação com eficiência absurda. E aí aparece a autonomia gigantesca. Capítulo 6. O segredo chinês. Que o Ocidente não viu chegar. Existe um fator estratégico nessa história. A BYD controla praticamente toda a cadeia de produção. Ela fabrica baterias, motores elétricos, chips e os próprios veículos.
Isso é chamado de integração vertical. Enquanto muitas montadoras dependem de dezenas de fornecedores diferentes, a BYD desenvolve grande parte da tecnologia internamente. Isso permite reduzir custos e acelerar o desenvolvimento. E é justamente isso que está permitindo a China avançar tão rápido no setor automotivo. Capítulo 7. O impacto real no mercado. Agora vem a pergunta inevitável. Isso realmente ameaça o Corolla? A resposta é: talvez. O Corolla construiu sua reputação ao longo de décadas. Ele é conhecido por confiabilidade e revenda forte. Mas a nova geração de consumidores começa a valorizar outras coisas. Economia extrema, tecnologia, autonomia. Se um carro consegue rodar 2.000 km com um tanque, isso muda completamente a lógica de uso. O posto de combustível deixa de ser uma parada semanal e passa a ser algo que você visita poucas vezes por ano. Capítulo 8. A nova guerra dos sedãs. Estamos testemunhando algo interessante. Durante décadas, o Japão dominou o mercado global de sedãs. Agora a China está entrando no jogo com força total. E não apenas com carros baratos, mas com tecnologia avançada. O Qin-L é apenas um exemplo. E se essa fórmula realmente funcionar no mundo real, pode ser o início de uma nova era automotiva. Agora eu quero saber a sua opinião. Você teria coragem de trocar um sedã japonês tradicional por um híbrido chinês com 2.000 km de autonomia? Comenta aqui embaixo porque esse debate promete. E se você gosta de análises automotivas sem filtro, já aproveita e aperta o novo botão Hype do YouTube, porque isso ajuda o vídeo a alcançar muito mais gente que gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal Artifícios Automotivos, porque aqui a gente acompanha cada capítulo dessa revolução automotiva. E se quiser apoiar o canal, dá uma olhada também no link de afiliados na descrição. Às vezes você encontra ferramentas automotivas, acessórios e equipamentos com desconto. E de quebra ainda ajuda o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Porque pelo que estamos vendo, a guerra automotiva do século XXI está apenas começando.